do Apocalipse, no capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8. Todos encontraram? Aqueles que puderem, vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. Então, vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado de Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Amém. Pode sentar. Nós estamos na campanha de missões estaduais com esse tema Povo Reconciliado, agente de reconciliação, e nós somos esse povo que um dia fomos reconciliados com Deus e agora agimos para reconciliar pessoas com Deus. Fomos alcançados pela graça do Senhor e agora nós repartimos essa graça com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas por que essa missão é tão urgente? Mas por que essa missão é para agora? Por que essa missão é para já? Porque ela não pode esperar. Nessa noite, nós vamos falar sobre a volta de Cristo Jesus. Jesus voltará. A palavra de Deus nos revela, de Gênesis a Apocalipse,
o plano redentivo de Deus, de amor, de reconciliação, o amor de Deus, sempre buscando encontrar o pecador, sempre buscando encontrar aqueles que se afastaram do Senhor. Sempre Deus toma o primeiro passo para buscar o pecador. Cristo Jesus fez uma promessa, irmãos, a todos nós. E essa promessa é clara. Ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até consumação dos séculos, até que o mundo venha ao seu final. Este sistema do mundo vai acabar. O sistema corrupto, o sistema caído, ele vai acabar, ele vai ter um fim. Mas antes que isso aconteça, sinais irão acontecer. E os sinais são para que a igreja veja, perceba, alerte-se e vá cumprir o ID de Jesus. Meus irmãos, esse ID é urgente, é para agora. E o livro do Apocalipse é cheio desses sinais. E hoje nós vamos tratar sobre um dos principais sinais da vinda de Jesus, que é a vinda, o advento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tão falados, né? Tão conhecidos. Mas esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são um sinal de Deus que virá sobre a terra e fará com que a humanidade veja e com que a igreja reconheça que a vinda do Mestre está próxima, que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. O apóstolo João, tendo a visão do fim, a palavra Apocalipse, eu já falei algumas vezes aqui, mas ela vem do grego, né? Apocalipsis, que significa tirar o véu ou revelar. Então o Apocalipse ele tem essa perspectiva de revelar aquilo que está oculto, de mostrar à igreja os sinais que aqueles que não conhecem a palavra de Deus não vão saber. Eles vão ver esses acontecimentos acontecerem sobre a terra, mas eles não vão compreender porque a sua mente está longe da palavra, está longe da revelação de Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus tem uma missão e deve cumprir essa missão, porque a cada dia que se passa, esses sinais são reais, estão acontecendo, tá certo? Irão continuar a acontecer. São os sinais, igreja, que o Mestre está às portas. Nós não temos tempo a perder com coisas secundárias. Nesses dias, Deus falou grandiosamente ao nosso coração, e uma das grandes mensagens que Deus colocou no nosso coração foi: ide, ide. Igreja, devemos ganhar tempo ganhando almas para Jesus. Não devemos perder tempo com coisas pequenas. Se a igreja quer viver coisas grandes, a igreja deve seguir para o grande mestre, deve pregar o grande mestre, deve ir em busca das almas perdidas. Somos tentados 24 horas por dia a perder nosso precioso tempo com coisas pequenas. Mas a palavra de Deus nos ensina: o Senhor está vindo, o Redentor está voltando, e nós devemos alertar o mundo que está cada vez mais próximo. E não só o mundo, mas a nós mesmos também. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso buscar
para ter mais intimidade contigo, para estar mais perto de ti, porque a tua vinda está próxima. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam acontecimentos escatológicos, ou seja, são coisas que irão acontecer próximo à vinda de Jesus, a parousia no grego. Quando Jesus fala da sua vinda, a expressão ali é parousia. Por quê? Porque é a vinda dele em toda a sua glória. São acontecimentos que irão acontecer, que precederão a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Farão parte do período da grande tribulação. A vinda do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Precisamos estar prontos para esse momento, irmãos. Como dizia o reverendo Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. E agora eu vou dizer para você que vai haver um acontecimento ainda maior do que esse: a vinda de Jesus Cristo, a volta do Messias. Esse acontecimento será o maior de todos. Portanto, no livro do Apocalipse nós temos sinais que precederão esse grande acontecimento. Antes de fazermos a exposição do texto, como é de costume, eu já falei outras vezes que eu estive pregando em Apocalipse, mas eu gostaria de relembrar os irmãos que o livro do Apocalipse, irmãos, ele tem 4 principais formas de interpretação, tá certo? E é importante a gente ter uma noção sobre elas, porque a gente vai aprender e perceber em qual delas nós estamos e aprender a interpretar e conhecer melhor o livro do Apocalipse. A primeira é a forma preterista, a forma de interpretação preterista. Muito bem. Eu aguardando aqui, né, as libras. Essa forma de ver o livro do Apocalipse, ele diz que o livro foi escrito exclusivamente para os cristãos primitivos. Então, quem enxerga, quem interpreta dessa forma, acredita que foi exclusivo para os cristãos do primeiro século, que viveram ali na perseguição de Roma. E essa forma de interpretação diz que o livro do Apocalipse não se aplica a nós. Eu não concordo bem com isso, em parte. Né? Na parte que também se aplica aos cristãos do primeiro século, nós concordamos. Mas tanto a eles como a todos nós. Não é verdade? A segunda forma de interpretação do livro do Apocalipse é a futurista. Veja, preterista, passado, não é? Acredita que aplica-se no passado. Futurista, futuro. Ele diz que ela fala de um futuro distante. Portanto, esses eventos ainda virão na tribulação e no milênio. Então, aquelas pessoas que interpretam a Bíblia dessa forma, acreditam que o livro do Apocalipse só se trata do final de tudo. Então, nós ainda não temos que nos preocupar, porque ainda está longe isso acontecer. Né? Também, particularmente, não concordo bem com essa visão, porque o livro do Apocalipse ele é atual, como toda a Bíblia. Né? Toda a Bíblia. Concordo que ele fala do futuro, claro, mas também fala do presente e também do passado. A terceira forma de interpretação, muito conhecida, é a historicista. Ela diz que o livro ele é visto como um cronograma pelo qual nós podemos interpretar os sinais dos tempos, os eventos que acontecem hoje. Então,
historicismo acredita que o livro do Apocalipse é um cronograma e que esses eventos eles vão acontecer em toda a história. Por isso é chamado dessa forma historicista. Também tem uma boa base. Porém, essa forma de interpretar diz que esses eventos eles vão se repetir durante a história em vários momentos. Alguns concordam, outros não, porque esses eventos, para muitos, eles são únicos. Por exemplo, os 4 cavaleiros virão uma única vez e não ficarão vindo várias vezes. Mas é verdade que isso acontecerá durante toda a história. O livro do Apocalipse narra toda a história. E por fim, a última interpretação, a última forma, é a interpretação idealista. Ela diz que o livro do Apocalipse não se trata de um tempo específico. Ele é um padrão de eventos que se repetirão ao longo da história, encorajando o povo de Deus de todos os tempos. Ou seja, o livro do Apocalipse ele é atemporal, ele está em toda a história. Essa eu concordo. Ou seja, ele está dizendo, não se trata só do primeiro século, não se trata só do fim dos tempos, e não se trata só de períodos pontuais. O livro do Apocalipse, ele é para o começo da história, a assunção de Cristo, até a volta dele, e não serão só pontuais, mas acontecerão durante toda a história. São eventos reais que estão se concretizando e que acontecerá mais veementemente na volta de Jesus. Essa é a interpretação idealista, que para mim, entre as 4, ela é a mais coesa, né? Então, o livro do Apocalipse não tem um tempo definido. Ele, sim, narra coisas do futuro, mas esse futuro, nós precisamos compreender que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um só dia. Então, quando ele escreve a sua palavra, ela se aplica em todo o dia, todo o tempo. Quando vai acontecer, só Deus sabe, mas ela se aplica em todo o tempo. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela não tem prazo de validade. É para sempre. É o nosso escudo que nós podemos nos defender. Então, o livro do Apocalipse ele é um livro extremamente importante, principalmente na atualidade. Por quê? Porque na atualidade nós estamos vendo vários sinais escritos nele acontecendo. Não é? É verdade que é um livro de difícil interpretação? Sim. Até hoje não existe consenso em relação a toda a sua interpretação. Mas é um livro que nos mostra o contexto geral, nos mostra como será esse grande momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não só o momento da vinda, mas também os momentos anteriores, e mostra também os momentos posteriores. Mostra o céu, mostra a Nova Jerusalém, mostra a cidade de ruas de ouro, mostra o povo de Deus com o Cordeiro de Deus, lá com o Senhor Jesus, vendo face a face. O livro do Apocalipse, com certeza, ele é fenomenal, ele é extraordinário, e com certeza é um livro digno da nossa atenção especial. Não é à toa que ele é o último livro da Bíblia. Para interpretar o livro do Apocalipse, você precisa ter lido todos os outros livros da Bíblia. Então tem gente que vai ler o Apocalipse lá e às vezes fica, não, eu não estou entendendo isso. É porque, irmãos, a gente precisa entender que ele é o ponto alto, ele é o ponto final da Bíblia. Então tudo que está escrito nele é baseado no restante da Escritura Sagrada. E nós vamos ver isso quando a gente entrar aqui
na exposição do texto agora. Olhe comigo, a partir do primeiro versículo, o apóstolo João escreveu: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo, que cor? Branco. E o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos dar uma olhada nos 4 cavaleiros do Apocalipse, o que eles representam e quais são as lições que eles trazem para nós hoje. O contexto aqui do capítulo 6 é no momento em que o Senhor Jesus começa a abrir os 7 selos. Nós já fizemos uma série aqui na igreja falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você viu que João começa tendo essa visão de Deus no momento em que ele está preso na ilha de Patmos, e Deus fala com ele para ele escrever 7 cartas às 7 igrejas. Ele escreve. Depois deste momento, das 7 cartas, João se encontra vendo o trono de Deus. Ele tem essa visão do trono do Senhor. No capítulo 5, na visão do trono de Deus sendo glorificado, ele vê ali o Senhor Jesus Cristo com um livro na mão. Um livro na mão. E João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir aquele livro. Porque o livro era fechado com 7 selos. A palavra de Deus diz que nem o próprio Pai abriu o livro, mostrando aqui a autoridade de Jesus Cristo sobre o mundo espiritual. Esse livro vai mostrar, no momento em que Jesus começa a abrir os selos, começa a mostrar sinais que virão acontecer sobre a terra, irmãos. A terra vai gemer, como Jesus falou em Apocalipse 20, em Mateus 24, será como uma mulher grávida, sentindo as dores de parto. Cada selo que o Senhor Jesus abre do livro, começam a acontecer sinais. E aqui o contexto é esse: Jesus está com o livro na mão e ele começa a abrir esses selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros. Depois vão vir outros 3, né? Mas hoje nós vamos apenas ficar nos 4 cavaleiros, que são os 4 primeiros selos. Em outra mensagem, a gente aborda os outros 3 selos. O primeiro selo, quando Jesus abre, João olha e vê ali um cavaleiro. 4 seres viventes estão no céu, representando 4 anjos poderosíssimos, que também se encontram em Ezequiel capítulo 1. Você vai encontrar esses 4 seres viventes. Ezequiel é um livro profético, então os livros proféticos, eles fazem conexões uns com os outros. Então você vai encontrar ele lá também, falando sobre esses seres. Também em Daniel, se eu não estiver enganado, capítulo 7, vai falar, dar as referências. E você vai ver que quando Jesus abre o livro, um cavaleiro sai. Nossa! Um cavaleiro de um cavalo branco. E esse cavaleiro sai com um arco, com um poder muito grande. E esse cavaleiro sai vencendo e sai para vencer. O que isso significa, pastor? O que isso quer dizer? Se você observar os 4 cavaleiros, o único cavaleiro que não fala nada em relação a fazer algo ruim é o primeiro. E mostra ele vindo num cavalo branco.
Os outros 3 cavaleiros mostram eles sempre trazendo uma catástrofe sobre a terra. E por isso, muitas pessoas acreditam que esse primeiro cavaleiro aqui, ele é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você exatamente o contrário. Esse cavaleiro é nada mais, nada menos, segundo a minha perspectiva teológica, claro. Esse cavaleiro é nada mais, nada menos do que o próprio anticristo que virá sobre a terra. Por quê, pastor? Porque no momento em que Jesus abre o selo, Jesus está no céu. Ele está no céu abrindo o livro. E um cavaleiro sai. Depois Jesus abre outro selo. Jesus ainda está no céu. Como esse cavaleiro é Jesus? Outra questão. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele vem junto com os cavaleiros maus. Ele vem juntamente com os outros que vêm trazer destruição, guerra, morte sobre a terra. Aonde Jesus viria com esses outros cavaleiros, se fosse ele? Não. Outra questão, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco virá. Só que ele vem no final, depois da tribulação. Apocalipse capítulo 19, Jesus vem montado no cavalo branco. O verdadeiro Messias. Ali ele vem. Então nós vemos que antes do verdadeiro vir, é mistério que o falso se apresente. O apóstolo Paulo é claro em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 6, quando ele diz que antes que Jesus não virá, enquanto o anticristo não vem primeiro. Ele diz: irmãos, não vos perturbem quanto à vinda de Jesus, porque vocês sabem que é mistério que o homem da iniquidade, aquele que se coloca igual a Deus, e ele vai querer se assentar no trono de Deus, ele virá antes da vinda de Cristo. Então, vai vir o usurpador. Ele vai querer trazer paz, uma falsa paz, sobre a terra. Ele vai ser uma pessoa muito bem vista por todos, tanto que ele virá num cavalo branco. Não é? Quem irá desconfiar de um homem desse? Mas ele será o homem da iniquidade. Ele irá trazer destruição, mas todos acharão que ele está trazendo paz. Esse é o anticristo. Então, segundo a minha visão teológica, e tenho minhas razões bíblicas para isso, tem outras também, esse primeiro cavaleiro, ele não se refere a Cristo, ele se refere ao enganador. Então nós vemos aqui que o papel da igreja nos últimos dias é vigiar. A Bíblia diz que ele fará sinais e maravilhas que enganará até os escolhidos, irmãos. Muitos que andavam na fé, que andavam no cristianismo, que andavam em paz com Deus, virarão as costas, porque acreditarão neste falso Cristo. O apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas, em 1 João, que o espírito do anticristo já opera. Ele já está aí, o espírito dele já está aí. Porém, o anticristo será um homem. Não será apenas um espírito. A palavra grega para anticristo é antropostosonomia. Significa homem da iniquidade, homem da maldade. Toda maldade habitará nele. Então ele virá em figura humana. Veja como o inimigo é, astuto, Nós temos na Bíblia Sagrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus na sua plenitude. Mas o livro do Apocalipse nos revela que o inimigo, ele irá imitar a Deus. E ele irá trazer também uma falsa trindade, que será o anticristo, a besta e o falso
profeta. Ele irá imitar a Deus. Mas Deus não se imita, porque Salvador só existe um. E o nome dele é Jesus Cristo. Segundo cavaleiro, segundo selo, vamos lá. Versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Aqui nós vemos o segundo, o cavaleiro do cavalo vermelho. Esse cavaleiro representa uma grande perseguição religiosa que irá acontecer sobre a terra antes da vinda de Cristo. Isso aconteceu no primeiro século, isso aconteceu na época da Inquisição Romana, isso aconteceu durante toda a história da igreja, só que isso irá acontecer de uma forma mais veemente antes da vinda de Jesus. O cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa essa perseguição e ele terá uma espada. É interessante porque a morfologia dessa palavra espada é a mesma morfologia para aquele cutelo que foi utilizado por Abraão, quando Deus manda ele tirar a vida do seu próprio filho Isaque. É a mesma morfologia. É a palavra machaira, no hebraico. É uma palavra que indica sacrifício. Ou seja, próximo à vinda do Senhor Jesus, muitos irmãos serão sacrificados. A igreja perseguida já está vivendo isso. Os irmãos primitivos passaram por isso. Os irmãos da época medieval também passaram por isso. E nós não vamos escapar disso não, irmãos. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja firme. Muitos de nós irão passar por isso. Tanto que, no contexto, tem uma passadinha comigo aí no versículo 9, por favor. O quinto selo deixa isso muito claro. Quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente interpreta ela segundo o seu contexto, não é? E no contexto deixa claro, olha, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido, por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. O Apocalipse está narrando um ato passado, mas que irá acontecer em todo o período da história. Então nós vemos aqui que o cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa essa perseguição religiosa ao longo da história. A espada representa ali o sacrifício, que muitos irmãos nossos serão sacrificados. Tá bom? Muito bem, vamos para o terceiro selo, versículos 5 e 6. O relógio está contra mim. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto
se você observar aqui, ele fala de alimentação, ele fala de finança. Quando ele vem, ele fala sobre medidas de trigo, medidas de dinheiro. Isso representa algo. O cavalo preto, ele representa, irmãos, a grande fome, opressão, pobreza, exploração, corrupção, injustiça que virá sobre a terra. Isso já está acontecendo? Nós vemos exploração. Esses dias a gente estava assistindo uma reportagem que recrutaram homens para trabalharem em engenhos cortando cana e falaram de um valor que eles iam ganhar, e quando chegaram lá eles ficaram passando fome. E eram tão longe de casa que eles nem tinham coragem mais de voltar para casa, trabalhava escravo e tinham até vergonha de dizer às famílias o quanto ganhavam. E esses homens simplesmente desapareciam, ficavam anos e anos trabalhando escravo. Exploração. Fome. A quantidade de dinheiro que gira no mundo. Não era para existir fome mais no mundo. Não era. A quantidade de pessoas, bilionários que existem no mundo, se houvesse amor no coração da humanidade, não existiria mais fome. Não existiria, irmãos. Pobreza, opressão, corrupção. Existe, irmão, corrupção. E no Brasil também não existe, não, né? Obrigado, Dígia. E no Brasil também, né? Não existe. Tudo isso são sinais. Jesus está falando. Ele está falando. A minha volta está próxima. A minha vinda está chegando. É interessante aqui a exposição desse versículo, o último versículo que nós lemos agora, o 6. A parte B diz, uma medida de trigo por 1 denário. Preste atenção, viu? 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é que ele quer dizer com isso? O denário, ele era o salário pela diária de um trabalhador, daquela época, né? No primeiro século. Ou seja, o trabalhador aqui trabalhava uma medida de trigo por 1 dia de trabalho. Dá para sustentar uma família com isso? O que é que a palavra de Deus está dizendo? No tempo da vinda de Jesus, as pessoas vão trabalhar muito, e mal vão conseguir se alimentar. Exploração. Isso está acontecendo? Então nós podemos dizer que os cavaleiros do Apocalipse já estão no mundo? Em linhas gerais, podemos dizer que o que eles irão trazer já está no mundo. Então, podemos sim nos arriscar a dizer que a atuação desses cavaleiros já está atuando sobre a terra. A ação deles já está acontecendo. Presta atenção. Outra coisa muito interessante no texto. Ele continua. 3 medidas de cevada por 1 denário. Aqui melhorou, né? A primeira foi 1 medida de trigo por 1 denário. Aqui é 3 medidas de cevada por 1 denário. São 3 medidas, mas tem um porém. A cevada era o tipo de comida que não era para ser humano comer, era para animal comer. Geralmente quem comia isso eram os animais. As pessoas sentirão tanta fome que as pessoas irão se alimentar de comidas que não são para humanos comer. A pobreza que vai vir sobre a terra.
Já tem, não é? Já está tendo. Olha a situação que vai anteceder a vinda do Salvador. Outra coisa, preste atenção. E não danifiques o azeite e o vinho. O autor aqui está falando sobre comida, trigo e cevada. Agora ele fala de azeite e vinho. O azeite e o vinho não vai ser danificado. Nessa época de dificuldades, as pessoas que vão se alimentar desse tipo de alimento são as pessoas que vão ter condições, porque se o trigo está caro, quem é que vai comer azeite e vinho? As pessoas que têm uma condição financeira bem melhor. Veja que esse tipo de comida não vai ser danificado. Não danifique. O azeite e o vinho não danifique. Ou seja, as pessoas que vão ter os seus poderes aquisitivos maiores não vão sofrer danos financeiros. Desigualdade social irá acontecer perto da volta de Jesus. Pessoas que têm muito que nem precisam, e pessoas que não têm nada. Isso está acontecendo, irmãos? Está acontecendo. Quando a gente para analisar o livro do Apocalipse com minuciosidade, a gente vê que é um livro extremamente atual. Extremamente atual. E ele mostra o que de fato está acontecendo. O cavalo preto representa pobreza, opressão, exploração, corrupção. Representa desigualdade social. Representa que um trabalhador que irá ser explorado, ele vai trabalhar muito e não vai conseguir sustentar a sua família. Representa tudo isso. Essa é a representação do cavalo preto. Versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, mortandade e por meio das feras da terra. Aqui nós vemos o quarto e último cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele é o único cavaleiro que a Bíblia fala o seu nome. Os outros três a Bíblia não revela o nome do cavaleiro, né? Mostra a cor do cavalo, mas não revela o nome. Esse último aqui, ele mostra, o seu nome é Morte. E esse cavaleiro vai ser tão terrível, que quando ele vir sobre a terra, o inferno vai seguir ele. Olha só. Será que tem gente brincando com Jesus, irmãos? Quando a gente para olhar a palavra de Deus e diz: meu Deus, eu não quero brincar contigo não, Senhor. Eu não quero brincar de ser crente não. Eu não quero perder tempo com bobagem não. Eu quero me santificar. Quem tiver de pé, que vigie, para que não caia. A Bíblia diz aqui que esse cavaleiro vai vir sobre a terra, o inferno vai o seguir, e a palavra inferno no grego é Hades. Esta palavra aqui é Hades. Tem 4 palavras para inferno, né? Aqui é Hades. Esse inferno aqui é exatamente o lugar para a pessoa que morre sem Jesus. Automaticamente ela vai para o Hades. No capítulo 20 de Apocalipse, a gente tem outra palavra para inferno. Lá é o lago de fogo e enxofre. Aquela palavra é
Gueena. Apocalipse capítulo 20. Tá? E lá é o fim de tudo. Aqui ainda não é o fim. O Gueena vai receber todas as pessoas que entraram aqui no Hades. A Bíblia diz que no final de tudo o Hades vai ser jogado dentro do Gueena. Então será muito pior. Quando a Bíblia diz que o Hades seguia este cavaleiro, a gente vê que foi dado a ele uma autoridade sobre a quarta parte da terra. Ou seja, as pessoas irão morrer pela espada, pela fome e pela mortandade dos animais selvagens. Os animais irão perder o controle, sair matando as pessoas. Matar alguém vai ser algo simples de acontecer. Ninguém vai ter amor por ninguém. Jesus também disse isso, né? Que o amor de quase todos esfriará. Está acontecendo? Uma pessoa mata outra por besteira hoje em dia. Uma pessoa passa na rua, se a outra olhar com a cara feia, está olhando o quê? Eu não estou olhando não, estou olhando não, está olhando o quê? Estou olhando sim, está olhando não, estou olhando sim, então vem cá. É assim que as coisas estão acontecendo, irmãos. Acabou o amor. Hoje em dia a gente sai na rua, eu digo assim, se eu sair na rua e alguém pisar no meu pé, eu peço desculpa. Desculpa, o meu pé estava embaixo do seu. Porque ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe o que é que se passa na cabeça das pessoas hoje em dia. Isso é consequência do cavaleiro do cavalo preto. Ou, perdão, do cavaleiro do cavalo amarelo. O poder subiu a cabeça das pessoas. Uma pessoa consegue uma coisinha na vida, pronto, ela já não pisa no chão, ela sai pisando em todo mundo, irmãos. A pessoa conseguiu um conhecimentozinho melhor, pronto. Subiu o salto. O amor acabou. Respeito. Está se acabando o respeito. As pessoas não respeitam mais. O que está sendo ensinado aí hoje em dia é cada vez coisas piores. O que foi dado aqui a esse cavaleiro foi a autoridade para matar a espada pela fome, pela mortandade. E por que o Hades seguia esse cavaleiro? Porque quando esse cavaleiro passar sobre a terra, muitas pessoas vão morrer. E o Hades irá coletar essas pessoas. Muitas pessoas, quando ele fala isso, ele quer dizer que muitas pessoas que irão morrer nessa época, irão morrer sem Jesus e já irão direto para o Hades. Não se engane, só tem dois caminhos: céu e inferno. Não existe o purgatório, não existe reencarnação, não existe nada disso. A palavra de Deus é direta, ela é verdadeira, ela não mente e ela diz: céu ou inferno, o que é que você quer escolher? Eu quero escolher o céu. Eu quero Jesus. Eu quero vida. Porque durante todo esse período aqui da grande tribulação, a igreja do Senhor será protegida pelo Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que nós não iremos sofrer perseguições, iremos sofrer, mas em tudo o Senhor Jesus nunca nos provará além das nossas forças. Em tudo Ele sustentará a igreja, em tudo o sangue dos mártires irá continuar sendo um sangue santo, derramado pelo amor e pela fidelidade a Deus. Então o cavaleiro do cavalo amarelo, ele nos lembra a doença, porque a mortandade, né? Ele nos lembra provação, ele nos lembra epidemias,
O nome dele é morte, não é? E enquanto ele passa, o Hades recolhe os mortos que estão morrendo nesse período. Detalhe, como eu falei em Apocalipse 20, vai aparecer ali o Geena. O Hades será lançado dentro do Geena, que será ali o tormento definitivo. Certa vez eu escutei um filósofo falando que se Deus é amor, Deus não envia ninguém para o Hades. Claro, Deus não envia ninguém para o Hades. O Hades foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que quiser ir para o Hades, todo aquele que não quiser Cristo, ele vai para o Hades. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do mal, Deus não tem prazer. Mas o que acontece é que as pessoas, muitas delas querem ir para lá. Rejeitam a graça de Cristo. Rejeitam a reconciliação do sangue de Jesus. Brincam com o Evangelho, brincam com coisas sagradas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse irão vir, e tudo isso que está aqui, com certeza irá acontecer. Eu não posso dizer se já aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer, mas eu sei que vai se cumprir. E eu sei que muita coisa que está aqui escrito já está se cumprindo. Muita coisa que está aqui já está aí. É só ligar a televisão que você vai ver que a Bíblia é muito atual. Como dizia também Billy Graham, mais atual do que o jornal de amanhã. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que na volta de Jesus eu preciso estar preparado. Eu aprendo que na volta de Jesus eu não posso desviar o meu olhar de Cristo, porque eu vou ser tentado a fazer isso. Eu vou ser tentado a não olhar para Cristo. Eu vou ser tentado a não persistir até o fim. Então eu aprendo a primeira coisa aqui, que eu devo ficar firme até o final. Outra coisa que eu aprendo é que a caminhada cristã não vai ser fácil. Ser cristão não vai ser as 1000 maravilhas. Mas ao mesmo tempo eu sei que Deus irá me guardar. Eu sei para onde eu vou, irmão. Se entrar um louco aqui, ó, um terrorista aqui, mirar uma arma para mim e atirar em mim agora, irmão, eu vou para o céu. Paulo diz que o morrer viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Só não quero ir agora porque eu quero dar muito trabalho para o diabo ainda. Mas eu sei para onde a gente vai. Provas virão. A igreja vai passar, mas a igreja já passa certa que irá passar vitoriosa. Eu aprendo aqui também que eu devo pregar o Evangelho, porque tem muita gente desavisada que vai passar por isso aqui. Muita gente que não sabe que isso vai acontecer, que ainda nunca ouviram falar de Jesus. E também há muita gente que sabe, mas que Jesus ainda está sendo paciente. Conhece a palavra, mas Jesus está sendo paciente para voltar para Jesus. Essa palavra não é só para descrente, essa palavra é para crente. Precisamos ser crentes vivos, avivados. Precisamos ser cristãos mais fortes do que ontem.
cada dia se fortalecendo mais, para poder passar, vencer e conquistar a nossa Canaã celestial. Os 4 cavaleiros não é para trazer medo para a gente. Não são para nos dar medo, porque nós já sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eles são para nos trazer um alerta. E esse alerta é para nos alertar com a nossa vida de santidade e para nos alertar a ir em busca dos perdidos. Então, para finalizar essas 2 lições, alerte-se a si mesmo para o que vem aí.